Olá! Olá, doutora Juliana, tudo bem? Tudo jóia? Que prazer estar aqui com você. É um prazer também recebê-la aqui. Quero te agradecer, viu, pela disponibilidade para poder fazer essa live que eu acho tão importante, né, para as mamães aí com os bebês numa faixa etária aí que ainda dá esse tipo de trabalho, né? Aí a mamãe E fica gera sem muita saber se é angústia. fisiológico, se é patológico, como que faz. Então eu vou deixar a doutora se apresentar, né? E ouvir aí o que a senhora tem a dizer a respeito do refluxo dos bebês. Bom, então vamos lá. É um tema, como você falou, muito importante, que gera muita dúvida, muita angústia, porque eu costumo dizer, né, que os bebês que vomitam são bebês que geram problemas para a família inteira, porque aí o bebê não dorme, a mãe não dorme, gera, enfim, toda uma questão logística da família. Então, antes de tudo, eu queria dizer que me apresentar, eu sou a Juliana, eu sou pediatra, intensivista pediátrica, natural de Curitiba e atualmente atuo como pediatra em Curitiba e no interior de Santa Catarina, aqui na Serra, onde é muito frio. Enfim, então na nossa prática de consultório, é um tema que é muito rotineiro, né, Eliana? Eu vejo todos os dias queixas de bebês vomitadores. Acho que a maior dúvida das famílias é entender qual que é a diferença entre o bebê que vomita e tem doença e o bebê que vomita que não tem doença. Inclusive, essa é a maior confusão, né, que a gente vê aí no dia a dia. A gente sabe que na internet tem muitas informações, então as pessoas Confunde muito, né? Confunde muito. muito, porque a informação ela vem fora de um contexto e as mães se perdem, porque aquela informação está solta, não tem um contexto, Isso. não entende. A mamãe fica sem saber que para fechar um diagnóstico não é com uma informação que fecha, né? É com todo um processo. Então, Exatamente, você falou tudo, Eliana, porque assim, às vezes a gente precisa de uma consulta, às vezes duas, três consultas para fechar um diagnóstico, né? E a mãe, às vezes, faz buscas ativas na internet e acha que o filho tem determinada patologia, querem que bebês saudáveis vomitam. Essa é a frase que eu acho que tem que ficar clara aqui. Se todo mundo sair daqui sabendo isso, eu já vou ficar muito feliz. Que a maioria dos bebês uma saudáveis coisa vomitam. importante que eu gostaria de perguntar para que ficasse claro aí para as mamães é o seguinte: o bebê pode ter um refluxo, ser um refluxo que já passou aí da fase dos primeiros meses e tudo, ser um refluxo mais patológico e não ter a PLV. Sim, Porque hoje a criança tem refluxo, já fica ligado à PLV, e nem sempre travei a língua aqui, virou dispepsia. um trava-língua. Não está ligada à PLV, não é isso? Isso. Na verdade, a PLV é uma doença, o refluxo patológico, que a gente chama de doença do refluxo gastroesofágico, é outra doença, e refluxo fisiológico é outra coisa. É outra coisa, Então, exatamente. se a gente for pensar na escala ali, o que é mais prevalente, sem sombra de dúvidas, o refluxo fisiológico, que é aquele vomitador feliz, eu costumo dizer, o bebezinho que vomita, 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 mas é o bebê que tá sempre sorrindo, é um bebê que dorme bem, é um bebê que mama bem, que ganha Ganha peso. peso, Isso. E Eliana, essa é a grande maioria das crianças, tá? Assim, graças ó, a Deus, né? graças a Deus. Só que a gente sabe que quando o bebê vomita, ele gera muito incômodo, porque ele tá sempre sujo, tá molhado. A mãe tem que sair com várias opções de roupa. E as mães ficam aflitas, elas É, querem uma solução. mas a gente precisa, eu como consultora de sono aí, que trabalha com 0 a 3 meses, bastante, eu quero dizer para as mamães que nem de longe é pior do que um bebê que realmente tenha aí uma dispepsia, Ah, ou sim. que tenha um refluxo patológico, ou que tenha aí uma questão, né, A gástrica PLV. mais uma PLV.
nem de longe, porque o comportamento é completamente outro, é totalmente diferente. Então, é como a doutora Juliana falou, se o seu bebê tem aí vômitos em jato, ou que não seja jato, que incomoda por ter que trocar a roupinha, mas é um bebê sorridente, é um bebê calmo, um bebê tranquilo, um bebê que está dormindo bem, né? Que mama bem, que dorme bem, nem de longe é próximo de um refluxo, né, mais sério aí, um refluxo patológico, em que tira toda a rotina do bebê do lugar, né, afeta e da família o sono, inteira, né? interfere no sono. A mãe olha para aquela criança e não consegue identificar o que ele tem, né? Aí tenta fazer uma educação de sono. Eliana, elas fazem webinários, mas Eliana, ele não se parece com nada daquilo que você fala. E pela internet e via online é muito difícil a gente dizer, olha, pode, né, é um refluxo, não é? É difícil. Muito Às difícil, vezes na consultoria online é mais fácil. Na consultoria online a gente consegue perceber. Muitas consultas. Mas nos webinários a gente não tem como. É muito difícil. Mas assim, ó, então, se as mães se acalmarem um pouquinho, essas mães que são aflitas, Eliana, que às vezes te procuram, ou mesmo me procuram no consultório ou aqui, né, enfim, nas redes sociais, se o bebê tá ganhando peso, tá feliz, tá sorrindo e tal, esqueçam. Porque muitas vezes, Eliana, o que eu vejo na prática? Às vezes essas crianças acabam recebendo medicações para a doença do refluxo sem ter uma necessidade clínica, uma indicação clínica real, e eles acabam se tornando bebês irritados justamente por efeitos colaterais da medicação, e aí vira uma bola de neve. E aí a criança que não era doente... Já tive casos assim, já tive. Né? O bebê que não tinha doença... e outras coisas. Isso. Então, por doutora isso Juliana, tem que ser cautelosa. Diga. Doutora, tem uma outra questão que aflige muito as mamães e elas perguntam muito, né? Vamos explicar para elas, a senhora explica aí para elas, a diferença entre o refluxo e o refluxo oculto. O que seria o refluxo oculto? O que é chamado de refluxo oculto aí no popular? E qual é a diferença ou se não tem diferença? Vamos explicar aí para elas. Tá, então antes de tudo, todo mundo tem que entender qual que é a definição de refluxo, né? Só a palavra refluxo. Então, refluxo é todo o conteúdo que sai do espaço gástrico e volta. Isso é refluxo. Isso pode ser normal, pode ser doença, enfim. Então, quando se fala popularmente em refluxo, unicamente essa palavra, Eliana, ela pode representar várias formas de apresentação de patologia. Ou é doença ou não é doença. Então, sempre a gente tem que dar o brinco, o nome e o sobrenome. Então, é refluxo, mas qual refluxo? É refluxo fisiológico? É refluxo oculto? É doença do refluxo? Sempre a gente tem que falar o nome e o sobrenome para diferenciar uma coisa da outra. Então, uma coisa da outra. Exatamente. Então, assim, quando a gente fala só em refluxo, a gente acaba generalizando, colocando no balaio todo bebê que vomita, independente se isso é doença ou não. Então, sempre falar nome e sobrenome. Então, o refluxo fisiológico é aquilo que a gente acabou de falar. O bebê que vomita, mas não tem doença. É o bebê saudável e representa a grande maioria dos bebês. Agora, o refluxo oculto, o que é isso? O refluxo oculto é uma doença. Então, eu sempre falo isso para as mães para elas tentarem diferenciar. Se ele é doença, o bebê está doente. Então, quais são os sinais de que o bebê está doente? Então, é um bebê muito irritado, fora da curva. Por mais que ele não exteriorize vômitos, que ele não vomite em jato, muitas vezes os bebês com refluxo oculto não exteriorizam jatos de vômito, mas é um bebê... Continua ganhando peso. O refluxo oculto, na maioria das vezes, o bebê não ganha peso, Eliana, ele estagna na curva. Ah, não ganha? Não ganha. Okay. É um bebê que está estagnado, então é uma doença, então é o bebê que chora excessivamente. Mas existe... E é possível ele ter refluxo oculto e continuar ganhando peso? Pode até ser possível, mas ele tem que ter outros sinais de patologia. Por exemplo, ok, é um bebê que ganha peso, mas não é um bebê que ganha 800 gramas, um bebê que ganha 900 gramas por mês. É um bebê que ganha peso ali no limite, tá sempre ali em cima do muro.
É um bebê que chora Ok. excessivamente, compulsivamente, o tempo inteiro, sem aquele choro inconsolável. O bebê que recusa a mamada. O bebê que a mãe põe na mama e ele grita e fica 2, 3 minutos ele mama e depois ele já começa a empurrar com a chorar, 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 mãozinha, chorar, chorar, né? chorar. Isso. Chora, às vezes até não chora muito, mas ele se esfrega muito nessa região do nariz e da boquinha, não é nos olhos, não tem a ver com sono, ele se esfrega, né? Uhum. Eu Mas é um bebê percebo muito, doente. eu percebo com relação ao sono, quando eu chego para fazer uma consultoria de sono e o bebê tem a questão do refluxo oculto, que é comum a gente chegar e identificar, e daí a gente encaminha para o pediatra, conversa, ajuda a mãe a identificar, e aí ela procura o pediatra, é o Uhum. sono. Ele dorme por 10 minutinhos e acorda Uhum. ligado, sabe? Ele não consegue realmente dormir. Com Uhum. relação ao sono, este bebê não dorme. Então, É estou um só bebê que não acrescentando dorme aqui. bem, né, Eliana? É um bebê que tá Não, sempre irritadiço. É um bebê irritadiço. sempre irritado. Sempre ligadinho, Tá sempre com cortando um pouquinho, dificuldade para Eliana. Você tá dormir. me ouvindo? Aqui também falhou um pouquinho agora há pouco, quando você estava Opa. falando, e agora é uma instabilidade da internet, viu? Do Instagram. A internet tá boa, o sinal tá bom. Aí, agora voltou. Voltou, né? O sinal tá bom, tá cheio o sinal, tá tudo bem, Tá, voltei, mas o voltei. Instagram às vezes tem essa É, instabilidade. eles Se faz. de qualquer maneira, meninas, mamães aí, se a gente cair, a A gente gente volta, volta. tá? Então não fiquem aflitas, a gente volta. Uhum. Doutora, e em que momento este refluxo oculto costuma acontecer aí na vida do bebê até 3 meses, até 4 meses? Porque normalmente é nessa fase que a gente percebe, né? Uhum. Em que fase ele é notado? Em que fase ele se apresenta? Então, assim, todas as formas de refluxo, comumente acontecem assim, por volta até os 2 anos. Mas a gente sabe que até os 6 meses, a grande maioria dos bebês tem melhora. Então, são realmente os primeiros meses de vida que manifestam esses sintomas. Tanto a doença do refluxo, né? Mas o refluxo fisiológico, o refluxo oculto acontecem mais nessa fase. E aí depois, quando as crianças se tornam maiores, aí tem outras formas de doença do refluxo, mas o oculto e o fisiológico mais prevalentemente antes dos 6 meses. Antes dos 6 meses, né? Uhum. E quando esse refluxo ele tem a ver com o APLV, com a APLV, com a alergia à proteína do leite de vaca? Quando é que a gente tem como a gente identificar se ele está ligado à APLV ou se ele é apenas um refluxo oculto ou Então, um Eliana, refluxo? existe sim uma grande confusão aí nesses diagnósticos, porque são patologias que têm clínicas muito semelhantes, né? São muito parecidos. A manifestação tende a ser muito semelhante na maioria dos casos. É claro que a PLV clássica, ela tem ainda outros sintomas além do refluxo, né? Então vamos pensar assim, em ambas as doenças, o bebê vomita, o bebê está irritado, o bebê pode não ganhar peso ou ganhar peso no limite. As duas apresentam isso. No caso da PLV, muitos bebês têm outros sintomas, como proctite, que tem sangramento nas fezes, muco, sangramento, né? Bebês que têm dermatite, então eles podem ter quadros mais floridos. Eu acho que o que fica mais difícil e que fica essa janela, que gera essa dúvida, é o bebê que não tem dermatite, o bebê que não tem proctite, ou seja, sangramento e muco, e tem só irritabilidade, ganho de peso no limite e um pouco de vômito. Então, qual que é a conduta que a gente faz nesses casos, né? O consenso até brasileiro de alergia alimentar, ele fala muito disso, e ele recomenda que antes da gente iniciar qualquer medicação, se há dúvida no diagnóstico, que a gente inicie uma dieta de exclusão materna ou uma fórmula especial por pelo menos 4 semanas, né? De 4 a 8 semanas. E se mesmo assim não houver melhora, aí sim a gente considera
que pode ser um refluxo e considera medicação ou outros exames, né? Então, são doenças que se confundem mesmo. E sim, o APLV pode piorar o refluxo e vice-versa, né? Ok. É o que eu sempre digo, às vezes a mamãe fica aflita. Eliana, você acha que meu filho tem a PLV? Eu digo, olha, eu não Não posso sei. achar. Não é uma coisa que a gente acha, porque eu sempre cito o caso da minha neta mais nova, né? Nós levamos 2, 3 meses para fechar um diagnóstico de APLV. Uhum. Era a PLV e foi até chegar no Neocate, porque nem com o Pregomin foi possível, né? É. Ela está com 4 anos e ainda tem a PLV. Ou seja, é Não uma alergia conseguimos. grave, né? Era uma alergia grave e ela teve múltiplas alergias. Então, quando as mamães me perguntam, pelo menos eu não sou da área médica, mas eu tenho essa experiência, né? Uhum. Que eu costumo citar, olha, não se fecha um diagnóstico. Não, eu fui no médico, o médico disse que meu filho tem a PLV. Eu digo, olha, cuidado, às vezes não é bem assim, porque às vezes a pessoa também quer me convencer, né, de que a criança tem a PLV. Ela Então, quer a gente justificar o porquê a criança não sabe que dorme. nenhum pediatra vai fechar um diagnóstico de APLV com uma consulta apenas. Então, mamães, fechar um diagnóstico de APLV não é assim tão simples. Existe um processo, existe todo um passo a passo aí, né? A gente vai por exclusão, o pediatra vai por exclusão, vai tomando algumas medidas para ter a certeza de que realmente é a PLV. Claro que se um bebê chega lá com dermatite, com uma série de coisas que facilitam Um o quadro fechamento, florido, né? um quadro já mais fácil, mas nem sempre é fácil, né, doutora, Isso, fechar com um certeza. diagnóstico de Com PLV. certeza. E é importante você ter falado isso, Eliana, porque o diagnóstico da PLV é clínico, né? Tem É muita mãe que clínico. fica aflita e quer exame, quer exame, quer exame. E a gente sabe que não tem exame, é clínico. Então, por ser Não tem. clínico, é importantíssima essa avaliação minuciosa, né? Essa avaliação de anamnese, exame físico detalhado e às vezes 1, 2, 3, 4 avaliações até fechar o diagnóstico. Exatamente, é isso mesmo. E, por sorte, aí a PLV também, à medida que você elimina, né, o que causa essa inflamação aí do intestino, as coisas também voltam ao normal. Então, as mamães me perguntam assim: meu filho é a PLV, né? Ele Uhum, tem a PLV, está sob uhum. controle, está no Neocate, mas mesmo assim ele não dorme. Criança que tem a PLV não dorme. Então, eu vou te ouvir primeiro e depois eu vou falar a minha experiência aí com as crianças com a PLV. Bom, antes de tudo, se a criança já tem um diagnóstico formado, todo mundo, né, que tem um filho assim, sabe que o tratamento padrão ouro é a dieta, né? Se a mãe está em aleitamento materno exclusivo, é a dieta de exclusão materna. Se a criança está em fórmula infantil, é o uso de fórmula especial. Então, se realmente a criança está fazendo a dieta correta, a mãe está fazendo a dieta ou está usando a fórmula especial e não tem a possibilidade, né, de ter algum risco de contaminação, se está realmente recebendo o tratamento, tire a culpa da PLV, né? Porque se a criança está recebendo o tratamento correto, a PLV não tem nada a ver, ela está recebendo o tratamento correto. E aí entram as medidas comportamentais, que aí você é melhor do que eu pode dizer isso, né? Exatamente. Então, mamãe, se você tem uma criança com a PLV, você fez o tratamento aí, tomou todas as medidas indicadas, né, pelo médico. Se essa criança não está recebendo nada que contenha leite, né, se a mamãe está numa dieta restritiva com relação ao leite e aos derivados de leite, ou se essa criança já está na fórmula especial aí para os que têm aí alergia à PLV, não há por que justificar o problema de sono com relação à A PLV. alergia. Não Uhum. tem, se a criança não está sensibilizada, não tem por que não dormir. Eu sempre conto que a minha neta nós só consegui melhorar o sono dela após os 5, 6 meses, né?
quando ela realmente acabou indo para o Neocate. No nosso caso, cada caso tem uma característica, o nosso, nós fomos para o Neocate, a mãe não conseguia mais fazer a dieta, pelas características do trabalho dela, uma série de coisas, então nós fomos para o Neocate. E após o Neocate, quando ela se estabilizou, pronto, acabou o problema. Nós fizemos a educação de sono dela e ela passou a dormir muitíssimo bem. Quando ela atingiu aí 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, às vezes havia alguma contaminação. Às vezes ia num aniversário, acabava pegando um docinho. Ela era muito tranquila, gente. Tudo ela perguntava pra gente, eu posso? Pequenininha, com 1 ano e 7 meses, ela perguntava, eu posso? A gente dizia, não, esse você não pode. Ela olhava assim pra gente e dizia, tá. Aí a gente pegava da bolsa algo que a gente tinha levado para ela, a gente sempre levava alguma coisa nos aniversários, uma marmitinha dela, a gente sempre levou, porque Laura, inclusive, tinha múltiplas alergias alimentares. Aí né? é mais grave ainda. Era além. Então, teve a milho, teve cenoura, teve mamão, tudo isso ela foi superando, mas o leite até hoje não superou. Então, até hoje não superou. Então, a gente levava e dizia, você não pode este, mas nós trouxemos este aqui para você. E ela ficava numa felicidade, a carinha iluminava. A gente levava um pedaço de bolo específico para ela, próprio para ela. E ela ficava toda feliz e sentava lá na mesa junto com os amiguinhos. Então, foi muito bem trabalhado isso. Mas se a gente percebia o sono agitado, a gente já procurava saber o que era que estava sensibilizando. Se ela tinha comido algum lanchinho de algum amiguinho na escola, né? Ela era muito tranquila, ela não pegava, mas às vezes, né, podia acontecer. Alguém que não sabia, alguma coisa sensibilizava ela, e aí o sono ficava extremamente agitado, a gente percebia o sono bastante agitado, a barriguinha distendia, então tinham outras fatores envolvidos. Né? A gente percebia outras coisas. Então eu sempre digo para as mães, tá resolvido, não há porquê. Aí é comportamental, aí veio da situação de quando passava muito mal, ficava muito no colo. Foi o que aconteceu com a minha neta. Cansei de dormir com ela sentada porque ela não suportava, era muito refluxo em função da alergia. Isso. Então, às vezes dormia com ela em pezinha, sentada, passava a noite com ela, né, com mal-estar, aquela coisa toda, um sono agitado. Mas depois que resolveu o problema, acabou, não teve mais porquê. Né? Então, mamães, não levem aí a vida toda em frente, meu bebê não dorme porque ele é APLV, isso não existe, tá? Isso mesmo, muito Doutora, bom. existe alguma, vamos dizer, existe complicações pela alergia, uma alergia não identificada, uma alergia, um APLV que não foi diagnosticado? Existem aí algumas complicações mais severas ou não? Olha, Eliana, existem basicamente 2 tipos de alergia, né, alimentar, as IgE-mediadas e as não IgE-mediadas. Então, a grande maioria das APLVs são não IgE-mediadas, ou seja, os principais sintomas são esses que nós falamos aqui, né? Irritabilidade, não ganha peso, vômito, blá, blá, blá. São sintomas insidiosos, que a gente fala que começam lentamente e vão progressivamente aumentando. Eles não causam grandes riscos imediatos para a criança, porque, sim, a criança está vomitando, está ganhando peso, a mãe acaba procurando um profissional e acaba recebendo ajuda sem antes causar um problema maior. Agora, as alergias IgE-mediadas, elas são alergias que têm uma outra via e fazem reações imediatas, né? Até 3 horas após a exposição à proteína. Então, tem crianças que têm APLV IgE-mediadas, que são aquelas crianças que em contato mínimo com a proteína do leite, fazem anafilaxia, né? Fazem insuficiência respiratória, angioedema, fazem dificuldade de respiração e até um choque cardíaco mesmo, né? Então, essas crianças, sim, têm risco muito elevado. Desde a primeira exposição, essas famílias têm que ser muito bem orientadas. Muitos andam até com seringas de adrenalina, cartinhas, para frequentar locais públicos.
E existe também um outro tipo de APLV, que a gente chama de FPAS, que não é IgE mediada, é sintoma gastrointestinal, mas são sintomas gastrointestinais muito, muito, muito severos. São todos esses sintomas que nós falamos, mas são tão severos a ponto da criança ficar extremamente desidratada, precisar ir para um serviço médico, e muitos vão para UTI, com suspeita até de infecções graves, sendo que era não, né? Uma PLV FPAS, que é não necessariamente a PLV, mas alergia alimentar, né? Pode ser a qualquer outra proteína, de soja, de amendoim, enfim. Mas essas crianças, sim, têm risco de óbito. Ok, tá vendo? Eu sempre digo para as mamães, não se aflijam, não vão aos extremos, né? Isso é Tem alguma exceção, né? dúvida? Procure o pediatra, procure um Isso. gastropediatra, não precisa, né, assim, achar que é a pior forma que existe, porque quando realmente estão aí os sintomas e a gente não tem nada que a gente possa Isso. fazer, né? É tomar uma atitude de emergência rápida e só, Isso. não tem o que a gente possa, como a gente saber antes, tem como eu saber antes se meu bebê, Não, não tem, não. esses sintomas é que vão levar ao diagnóstico, né? E a gente sabe que existe história familiar relacionada. Então, se a mãe já teve um bebezinho com a PLV, sim, ela tem risco do segundo bebê ter também, né? Então, a família já fica mais atenta. Mas nada justifica que ela faça dietas sem diagnóstico, né? Que compre Isso. fórmula sem diagnóstico. Então, primeiro filho teve, conversa com o pediatra, conversa com o obstetra e fiquem de olho. Mas não vai sair fazendo dieta igual doida aí não, que não vale a pena. Exatamente. Doutora, uma Diga. outra confusão que acontece bastante. Qual é a diferença da APLV para a intolerância à lactose? Bom, Essa confusão é enorme. é enorme. São patologias completamente diferentes, tá? Uma coisa, outra coisa, e vamos tentar ser mais clara possível aqui. Então, vamos lá. A PLV é, então, uma reação imunológica do nosso organismo para uma proteína do leite da vaca, né? Assim como outras alergias alimentares. O nosso corpo, o nosso sistema imunológico cria uma reação mediante a exposição daquela proteína específica. E os sintomas são todos esses que a gente falou aqui. E é uma doença muito comum no primeiro ano de vida. A grande maioria das crianças melhora, tem remissão da doença após o primeiro ano de vida, né? Alguns acabam persistindo, como a sua netinha, mas a grande maioria melhora. É uma doença transitória, enfim, e prevalente no primeiro ano. A intolerância à lactose é outra patologia que não tem absolutamente nada a ver. É uma intolerância mesmo de um carboidrato presente no leite que se chama lactose, né? O que é essa intolerância? Nós, no nosso intestino, nós temos estruturas capazes de absorver vários nutrientes. Então, a molécula da lactose, ela tem um local específico para absorção e esse local não consegue absorver. Então, não tem nada a ver com o sistema imunológico. E vamos deixar bem claro aqui, Eliana, que eu acho que essa pergunta, eu tenho que falar isso aqui. O leite materno, ele tem muita lactose. Ele é recheado de lactose. Ele é quase 100% lactose. Então, falar que um bebê com menos de 2 anos, menos de 1 ano, tem intolerância à lactose, é um grande crime a gente dizer isso, né? Porque é dizer que a criança é intolerante ao leite materno. É basicamente isso. Existem hoje vários testes genéticos que as pessoas acabam solicitando de forma indiscriminada para fazer diagnóstico de intolerância à lactose. E esses testes não têm nenhum benefício na prática médica. Eu posso ter esse exame alterado, você pode ter, todos nós podemos ter. O que a gente sabe, Eliana, é que todos nós, seres humanos, poderemos nos tornar intolerantes à lactose ao longo da nossa vida. Mas as crianças pequenas, elas não são.
existe um tipo específico de intolerância à lactose genética, que é raríssima, raríssima, que a criança nasce com isso, raríssima, 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 raríssima. Eu nunca vi na minha prática, tem pouquíssimos casos, e aí essa criança não pode ser amamentada, mas é um caso, uma exceção à regra. Mas nós, seres humanos normais, que não temos isso, nos tornaremos intolerantes ao longo do tempo. Por isso que a gente vê muitos adultos intolerantes, adultos que tomavam muito leite quando eram pequenos, crianças um pouco maiores, depois da primeira infância, depois dos 6 anos de idade, podem se tornar intolerantes. Mas isso não é regra, isso não tem nada a ver com o sistema imunológico, e bebês pequenos não têm intolerância à lactose. Só se for uma intolerância transitória, por exemplo, pegou uma virose. O vírus pode sim danificar essas estruturas do nosso intestino capazes de absorver a lactose. E aí, temporariamente, por um curto espaço de tempo, até essa estrutura se restabelecer, a criança pode se tornar intolerante temporariamente, de 4 a 8 semanas, e depois ela recupera. Então, não tem nada a ver com a PLV. Fui clara? Tá. Ok. Doutora, teve um caso muito interessante também em casa. Eu tive, né, essas duas netas, assim, trouxeram a Alice, que é a primeira neta, não teve problema nenhum, nem de APLV, de nada. Aos 2 anos de idade, num final de semana, numa sexta-feira, eu percebi as fezes dela verde. Verde, verde, verde. Ok. No sábado, essas fezes estavam verde escura. No domingo à noite, as fezes estavam extremamente escuras, pretas, como se ela... Eu levei um susto. A impressão que eu tinha é que ela tinha comido um giz de cera preto, porque até a textura era de um giz de cera, de algo assim. Eu olhei aquilo e imediatamente fotografei e mandamos para a pediatra, mas a pediatra dela estava viajando, estava no exterior. Eu tomei a atitude de suspender o leite normal que ela tomava, e passamos para o leite de soja, porque a pediatra não tinha como responder e eu não quis continuar dando leite, porque por algumas informações e por trabalhar com crianças, a coisa toda, eu identifiquei como uma intolerância à lactose. Se era transitória ou não, eu não sabia, mas eu suspendi o uso do leite e passamos ao leite de soja, as fezes voltaram ao normal. E na terça-feira nós já conseguimos contato e realmente ela estava com uma intolerância à lactose a partir dos 2 anos de idade. Antes disso ela tomava fórmula, ela mamou no peito, depois ela foi para a fórmula e aí ela demonstrou, né, essa intolerância à lactose aos 2 anos. Suspendemos. Depois saímos do leite de soja, isso foi só nesse momento, até falar com a pediatra instruiu que desse outro leite e nós passamos para o outro leite, porque não é indicado, né, o leite de soja, então passamos para o outro leite. E a Alice também ficou com essa intolerância à lactose aí por um bom tempo. Hoje ela está já com 8 anos, quase 9, mas a gente percebe que ela não é muito chegada a leite, ela toma, mas não é muito. Mas também não percebemos mais nada. Mas até uns 4, 5 anos, se ela tomasse leite, ela sentia um incômodo na barriguinha, no estômago, ela se sentia enjoada. Isso é natural. Esta intolerância à lactose, a partir dos 2 anos, ela pode ocorrer. Isso, assim, é uma doença de crianças maiores, como a gente falou, né? Bebês pequenos não são intolerantes. Não tem. Não tem. A partir de 2 anos, ainda é uma criança pequena. Pelo relato da tua história, Eliana, eu acredito que a sua netinha teve uma intolerância transitória secundária a uma infecção viral. Porque mesmo nessa idade, 2 aninhos, ainda é uma idade pequena. Não estou dizendo que é impossível. Alguns têm, né? Mas pelo teu relato, pela característica das fezes... O pai dela é intolerante à lactose. Adulto descobriu intolerante à lactose. Mas como eu te falei, nós adultos, eu também sou intolerante, nós nos tornamos intolerantes no decorrer da vida. Isso é bem natural. Tanto que você me disse que ela come, né, leite, mas às vezes ela não gosta muito.
porque a molécula ela é difícil mesmo de absorção, sabe? Então, a criança Entendi. que já passou por um período de intolerância, ela pode ter sim essa ingestão e ela provavelmente vai se tornar intolerante daqui para frente também. Entendi. Obrigada. Vamos ver aqui agora algumas perguntas para a gente responder, né? Uhum. Como evitar que o tempo de botar para arrotar vire uma... Ah, não. Hoje nós não vamos falar de associações negativas de sono, tá? Hoje a gente vai estar aqui falando mesmo do... Olha, aqui tem uma mamãe dizendo assim, não sei nem se é o caso da gente comentar isso na internet, porque a gente sabe da responsabilidade, né? De comentários que, com relação a medicamento, a gente evita muito. Mas se não, se você achar que é possível, vamos comentar. Doutora, fale sobre o domperidona. Tá. Bom, vamos falar então sobre domperidona e não nenhuma marca específica, né? Mas o nome do Isso. composto. A Isso. domperidona é um medicamento de uma classe que a gente chama de procinéticos. Qual que é a função dos procinéticos? Eles aceleram, então, o trânsito intestinal. Eles fazem com que o trânsito se torne mais acelerado, fazendo, então, com que o conteúdo que esteja dentro do estômago acabe se esvaziando mais rápido, tá? Só para as mães entenderem o porquê que ele foi por muito tempo utilizado para refluxo. Hoje em dia, a gente não usa mais essa medicação. Primeiro, porque vários trabalhos mostraram que o uso da domperidona não reduziu o tempo de choro das crianças, não melhora lesões esofágicas, esofagites por refluxo, e principalmente porque os efeitos colaterais da domperidona deixam a criança extremamente irritada, tem risco cardiovascular. Então, se a gente for colocar na balança o risco-benefício, os riscos são muito maiores. Alguns bebês não dormem com domperidona. Não, Alguns um bebês medicamento. não dormem de forma nenhuma. Isso é verdade, não dorme. Não é para todos, não afeta todos o sono. Por exemplo, a minha netinha tomou domperidona, a ela não afetava o sono dela. Mas para alguns bebês fica extremamente agitado e não consegue dormir. Não é mais recomendado, tá? As novas Muito recomendações é proscrito. Ok. Vamos ver aqui. Abraços, querida Jaqueline Afonso. Devem ser fãs seus aí, ou meus, enfim. Agradecemos os abraços. Descrevendo totalmente o Gael na questão do refluxo oculto. Após a medicação para o refluxo oculto, Gael dormiu 8 horas direto. Minha bebê tem refluxo, como saber se ela pode ter alergia ao leite de vaca? Provavelmente a mamãe Luana fez a pergunta antes de nós falarmos, né? Por isso eu falei, porque eu sabia que ia haver essa ligação. Então a gente já explicou, vamos para o próximo. E a dermatite atópica tem a ver com a APLV? Bom, a dermatite atópica também é uma doença alérgica, né? Que está relacionada com o sistema imunológico. Nem toda criança que tem dermatite atópica tem APLV, que fique claro isso, né? São doenças imunológicas, sim. A criança que tem múltiplas alergias de pele, história familiar de rinite, de broncoespasmo, né, de asma, tem maior risco de fazer APLV. Mas não necessariamente a criança que tem dermatite atópica terá APLV. A dermatite da APLV é uma dermatite perineal. É diferente da dermatite atópica, mas elas podem sim estar relacionadas. Ok. Vamos ver aqui. Que toda dermatite é APLV? A senhora acabou de responder. Não, nem toda dermatite é APLV. Meu filho tem 4 anos e ainda toma medicamento e faz acompanhamento da doença do refluxo. É o bebê, é o filho da Fabiane. Tá. Provavelmente ele deve ter uma esofagite secundária à doença do refluxo. Ele deve, acredito pela descrição da mãe, fazer um acompanhamento com gastroenterologista, fazer endoscopias seriadas e fazer a medicação específica. Infelizmente, tem crianças que têm refluxo refratário, esofagite significativa, com necessidade de medicação a longo prazo. Mas é importante que essas crianças sejam acompanhadas
de perto com o gastroenterologista para fazer a endoscopia de tempos em tempos, para ver se realmente é necessária essa medicação ou se dá para reduzir, enfim, o gastro vai dizer melhor. Isso. A Fabiane trabalha comigo e ela foi uma mamãe que eu atendi quando eu fazia atendimentos à maternidade. 2 anos depois, 1 ano ou 2 anos depois, ela veio trabalhar comigo. Então, acompanho o Gabriel desde bebezinho. Gabriel tem também múltiplas alergias. Ele tem a alergia a alguns alimentos, algumas coisas são bem... Então, a Fabiana é muito cuidadosa e Léo, ele vive uma vidinha assim muito tranquila, porque ela é muito criteriosa, muito cuidadosa. Ela sabe tudo que faz mal para ele, ela frequenta o médico regularmente, ela faz um acompanhamento e ele se desenvolve, que é uma beleza, super bem. Meninão, super bem, é um meninão que é uma graça. Um beijo aí pro Gabriel. Um beijo, mora em São Fabiane. Luís do Maranhão. Doutora ou Eliana, vocês teriam algum blog ou site para indicar, para ajudar com a PLV? Estou tendo bastante dificuldade em saber o que posso comer, pois tem coisas que eu nem imaginava que tem traços. Existe sim um site eu acho que é o site, eu não vou saber de cor agora, mas em qualquer pesquisa na internet, no A Google, gente você informa vai depois conseguir aqui no contratar. Stories. Mas existe sim e tem muita informação bacana. Uma dica que eu dou para essas mães que têm que fazer dietas restritivas é procurar a ajuda de um nutricionista, porque realmente é muito difícil e sem querer vocês acabam se contaminando com traço. Tem muita coisa, né, com traços de leite, realmente. É bem difícil mesmo. Toda dermatite APLV. Meu bebê tem 2 meses e ainda estamos no processo de diagnóstico de APLV e ou refluxo. Então, não devo me preocupar com o sono dele agora? Estou fazendo a dieta. Devo esperar o diagnóstico? Aí acho que eu que vou ter que responder, Isso né? aí. Olha só, se ele está mais sob controle, se ele não tem dificuldades em todas as mamadas, se ele não apresenta uma instabilidade constante, não tem por que não também colocá-lo para dormir da forma correta, fazer uma condução de sono da forma correta, porque ele não passa mal com a PLV aí dia e noite. Então, nos momentos em que ele não está sensibilizado, nos momentos em que não está sofrendo com refluxo, você pode sim já ir conduzindo o soninho dele de maneira correta, sabendo que se ele estiver sensibilizado, o sono vai ser mais agitado. Mas existe uma diferença muito grande. Por exemplo, a minha netinha, a Laura, ela não tinha nenhuma associação de sono. Quando nós resolvemos o problema da alergia, o problema da sensibilidade ao leite, ela logo dormiu. O que eu tive que fazer aos 7 meses foi o desmame noturno dela. Porque a gente percebia que ela tinha uma fome um pouco acelerada, um pouco maior do que... Não sei se é porque o organismo, pela alergia, não absorvia muito bem os nutrientes, então ela sentia mais fome. Mas, enfim, assim que estabilizou, com 7 meses, eu fiz o desmame noturno dela. A única questão é que ela ainda mamava à noite quando eu fiz, né, o desmame. Era a única questão, mas ela não tinha nenhuma associação negativa, mesmo a gente ficando com ela no colo, quando ela não se sentia bem, porque quando ela estava bem, a gente colocava no berço, a gente seguia toda uma rotina certinha. Então, quando ela sarou, não foi tão difícil, foi só fazer mesmo o desmame noturno, tá bom, mamãe? Então, vai levando, sabe? Vai usando o bom senso. A hora que ele não estiver bem, você vai dar o colinho, vai segurar em pé para esse leitinho digerir, essa coisa toda. Quando não estiver assim, bercinho, né? Nina lá no bercinho, vai fazendo, vai adotando as orientações aí que a gente passa no webinário, tá bom? Você vai conseguir, você fazendo um webinário, fazendo o webinário, que eu quero dizer, tendo as informações corretas, você vai conseguir avaliar quando é uma coisa e quando é outra, tá bom?
Meu neto tem 7 meses. Claro que nós vamos responder aqui a pergunta de uma vovó, né? Não é, eu Claro. adoro quando vem as vovós, os vovôs, os papais. Hoje eu não vi papai aqui ainda. Meu neto tem 7 meses, está engasgado. Está engasgando muito com a saliva. Pode ser refluxo? Olha, esse sintoma isoladamente é muito inespecífico, né? Ele precisa de uma avaliação detalhada com o pediatra, porque isoladamente eu não diria que pode ser refluxo, não. Tem que avaliar muitas outras coisas além dessa produção de saliva. E o soluço, doutora? O soluço é algo extremamente comum nas crianças até um ano, até um pouco mais, por uma incoordenação do nervo frênico, que é o nervo que inerva o nosso músculo aqui da respiração. Então, não necessariamente ele tem a ver com refluxo. Tirem essa superstição da cabeça. Tá, mas o bebê com refluxo pode ter crises de soluço mais constantes, todas as vezes que mama. Não aquele soluço que dá e passa, mas aquele soluço Isso. mais persistente pode ser um sintoma do refluxo. É porque aí, se a criança tiver retorno de conteúdo gástrico suficiente para fazer microaspirações, sim, aí poderia ter sintoma respiratório. Ok. A Patrícia é de Curitiba, eu já conheço aqui Minha é uma seguidora conterrânea. nossa. Ela escreveu aqui, muito esclarecedora, adorando. Que Como bom. identificar que uma criança de 3 meses tem refluxo e quais os sinais? Acho que também foi feita a Já pergunta foi antes, falado. mas se quiser dar mais uma reforçada. Bom, vamos lembrar que refluxo tem que ter nome e sobrenome, né? Então, refluxo sem sobrenome é todo assim, conteúdo que sai do estômago e volta. Isso é refluxo. Aí a gente tem que avaliar se isso é patológico, é fisiológico, é oculto, enfim. Ok. E, gente, não tentem fazer diagnóstico na internet, tá? Por Lugar favor, de fazer diagnóstico é é no no consultório consultório. médico, tá? Não tentem, porque vocês vão se desesperar, vão tomar atitudes, vão ouvir dicas. Essa palavrinha hoje mata a gente, né? A gente Isso. hoje não quer informação completa, a gente quer dica, e isso não cabe, tá? A área da saúde, tá bom? Isso. Meu bebê às vezes mama, engasga, pode ser refluxo? Lide, eu posso até te responder, mas eu vou deixar a doutora aí responder. Primeiro, depende da idade do bebê, depende em que momento ele está engasgando, depende de vários fatores, de novo, né? A gente não pode dizer que um simples engasgo é refluxo. Pode ser um problema de deglutição, por exemplo, né? Se for um bebê prematuro, ele pode ter uma incoordenação para deglutir, então pode ser várias coisas. Mas pode sim ser um refluxo também, a gente tem que avaliar tudo, né? É isso aí. Vamos ver aqui. Minha bebê é prematura, tem 19 dias e regurgita muito. Dá para saber o tipo de refluxo ou é apenas da prematuridade? Dá para saber o tipo ou é apenas uma prematuridade? Bem legal essa pergunta. Bem legal. Acho que as mães de prematuros elas acabam tendo ainda mais dúvidas, né? Então, antes de tudo, o teu bebezinho tem que ser acompanhado de perto em relação a ganho de peso, ganho de estatura e neurodesenvolvimento. Se tiver ganhando peso, estatura e se desenvolvendo dentro dos marcos do desenvolvimento normais, provavelmente é um refluxo fisiológico que sim, no prematuro é exacerbado. O prematurinho acaba tendo mais refluxo fisiológico por incoordenação do esfíncter esofagiano. Okay. Qual a diferença de refluxo e GORD? GORD. O que é GORD? Eu não conheço essa palavra. Nem eu. GORD? Não? É. Qual a diferença de refluxo
e GORD, entre refluxo e GORD. Nós Não não sei. sabemos o que é, se quiser depois. Ah, ela reescreveu aqui embaixo. Qual a diferença de refluxo e gorfo? Ah, então tá. Na verdade, gorfo é uma palavra popular, né? Que muitas vezes representa o refluxo fisiológico. É o retorno do alimento numa quantidade menor do que o refluxo propriamente dito, assim, popularmente dizendo, acho que é isso. Existe algum alimento que a mãe come que pode piorar o refluxo? Isso também é importante porque existe tanto mito, né, com relação a isso. Olha, não, né? Assim, refluxo propriamente dito não tem relação com dieta materna. O que a gente sabe que tem relação é que, considerando que a APLV é uma doença alérgica, mães que já são alérgicas, elas precisam preservar a sua microbiota, mas isso muito antes da gravidez, para ter uma microbiota saudável e reduzir o risco de alergia na criança. Mas isso é muito mais do que uma alimentação durante a amamentação. Ok. O refluxo fisiológico e o refluxo oculto podem causar esofagite? Ou somente o refluxo patológico pode causar esofagite e outras complicações? Bom, refluxo fisiológico, como o próprio nome diz, é fisiológico, então ele não causa doença, tá? Lembrar que refluxo oculto é um tipo de refluxo patológico. Então, se ele é patológico, ele pode sim levar a uma esofagite. Levei minha filha em vários profissionais e todos falaram que ela não é a PLV, mas mudei o leite, muito caro, mas ela melhorou, não tem mais estufamento, gases e intestino solto. Bom, claro, eu não estou avaliando a criança, não estou examinando, né? Então é difícil, mas só com esse relato, se a mãe fez vários tipos de avaliação com inúmeros profissionais e todos tiveram o consenso de dizer que a criança não tinha PLV, acredito que a criança não tinha PLV. O que faz com que uma criança que não tenha PLV melhore dos sintomas gastrointestinais mediante o uso de uma fórmula extensamente hidrolisada? Porque a proteína já é extensamente hidrolisada. Então, a digestibilidade da fórmula acaba sendo melhor. Então, consequentemente, diminui o desconforto do bebê. Mas não necessariamente ele precisaria disso. Ok. Meu bebê tem 2 meses. Ele golfa todas as vezes que mama. Em algumas dessas golfadas, ele chora. Ele tem um bom ganho de peso e dorme bem. Pode ser refluxo Fisiológico. Ponto. fisiológico. Tá. Se o bebê toma algo com leite, quantas horas reage à PLV? Depende da PLV. Se for uma PLV IgE mediada, que é aquela grave, que a criança tem sinais de anafilaxia, até 3 horas após a exposição do alimento. Se for a PLV não IgE mediada, que tem mais sintomas gastrointestinais, eles podem ser imediatos, né, no primeiro dia, mas podem acontecer até 7 a 10 dias depois da exposição. Tá certo. Bom, nosso tempo está quase se esgotando, a gente vai continuar até ele desligar sozinho, mas eu queria dizer para vocês, inscrevam-se para o workshop de 0 a 24 meses, tá? Essas lives fazem parte, depois, quando o workshop estiver acontecendo, nós vamos ter muita coisa interessante, muito assunto interessante, então inscrevam-se, tá? Aí no feed vocês têm o link, na bio do perfil vocês têm o link para se inscrever no workshop, tá bom? Eu acho que a gente ainda tem uns minutinhos, porque a gente começou uns minutinhos aí, 4, 5 minutos, 4 minutos depois, e aqui está mostrando agora, falta 1 minuto para as 9. Então nós vamos continuar falando.
E eu quero já, desde já, agradecer, porque se Insta desliga a gente de repente sem É avisar. verdade. Eu quero deixar já a minha gratidão aqui antecipada. E Obrigada. Eu que vamos ver se a agradeço o gente convite. faz outras lives, se a gente faz Vamos outros, sim. porque essa confusão, né, do refluxo, isso é uma coisa que é muito aflitivo para as mães, né? Muito. Identificar isso é muito aflitivo. Então a gente pode no futuro estar falando disso novamente, falar de outros assuntos depois. Então quero já deixar o convite aqui, tá bom, doutora Juliana? Muito obrigada pelo convite, será um prazer de novo. Aqui, ó, tem um papai na área aqui, ó, o Norio Takara. É um papai na área. Eu reclamei que não estava vendo papai hoje, ele se manifestou aqui. Refluxo por APLV precisa de muito tempo de Losec? Bom, é importante diferenciar, ó, tem muita confusão aí. A criança que tem, né? O que vai determinar se realmente é necessário usar um antiácido é a presença ou não de esofagite. E aí, isso é algo mais complexo, a gente, enfim, pode falar disso em outro momento, mas se a gente for seguir bem certinho o guideline, o ideal é que faça uma endoscopia digestiva para ver se a criança tem esofagite ou não, mas em locais em que a endoscopia não tem acesso, ou que, como é um exame muito invasivo, alguns profissionais acabam optando por utilizar o Losec mesmo sem a endoscopia como um teste terapêutico. Então, a esofagite pode acontecer com ou sem a PLV, mas lembrar que antiácido deve ser usado só em esofagite, que refluxos fisiológicos ou até mesmo de APLV não necessariamente são ácidos. Ok, vamos aqui para a próxima. Após a mamada, quanto tempo para deitar o bebê para que o bebê não tenha refluxo? Legal. Quando a mãe fala disso, é importante falar que isso é refluxo fisiológico, né? E que nem todos os bebês arrotam, né? Nem todos os bebês arrotam. Então, no máximo 15 a 20 minutos. Não arrotou, tá tudo certo. Tá certo. Ó, tem outro papai na área aqui, o Alexo Tubo. Parabéns, viu, Alex? Que bom que você está por aqui. Eu adoro os papais, esses papais que interagem, que É vêm, muito que, né, é importante. tão bom. Isso é muito bom. É a mesma pergunta anterior. Minha filha está em tratamento